Boa noite. Estamos escutando bem? Sim. Boa noite, queridos irmãos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Nesse momento, fechando levemente nossos olhos, controlando nossa respiração, acalmando nossa mente. Queremos agradecer a Ti, Pai de amor e luz, e a Ti, nosso querido Mestre Jesus, nosso modelo e guia, por termos a honra de estarmos aqui nesta casa, ouvindo os Teus ensinamentos, juntamente com nossos mentores espirituais, que nesta noite possamos entender e praticar o Teu amor e os Teus ensinamentos. E pedimos, agradecendo, que o Senhor, que nosso Pai de amor, permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Uma boa palestra. Boa noite. Estamos aqui nessa noite maravilhosa e fria, né? Bem aquecidos, graças a Deus. Então, o tema da nossa reflexão de hoje, ele é do livro Compaixão, a Sementeira do Amor, que é este livro aqui. E o título dela, então, é A Bandeira da Paz. E, como sempre, né, quando eu recebo um assunto, a primeira coisa que eu penso é o quanto, o que essas palavras estão verdadeiramente dentro do meu íntimo. Antes até mesmo de eu ler o texto, eu faço essa reflexão antes e depois. E este local aqui, onde a gente está, é um momento que a gente aproveita também, né, para que as nossas almas, então, recebam, ganhem ânimo, né, e a gente possa refletir sobre um determinado assunto. E com isso a gente sempre fala que a nossa fonte, né, de beber da fonte do Evangelho, que ela continue viva. Então, que essa noite a gente possa beber dessa fonte, dessas palavras, desses ensinamentos que Deus está nos proporcionando, que a gente reflita sobre a paz dentro de cada um de nós, como ela está. E uma das coisas que o assunto nos mostra é que essa nova bandeira, né, ali fala em bandeira, e essa é a bandeira que ela não é feita de tecidos, né, ela não é tecida com os tecidos ou cores humanas que a gente está acostumado a ver. Ela vai muito mais além, né, então ela é tecida de ternura, de resignação, de sentimentos que a gente tem que verificar o quanto estão vivos dentro de cada um de nós. E uma das coisas que a gente faz, como o Leandro fez ali inicialmente da prece, é este momento, então, que realmente a gente tenta se elevar e segurar, no caso, né, tudo que é de bom que há neste ambiente, que a gente possa levar. Então, essa é meu desejo, que a gente leve um pouquinho do que tem aqui dentro para o nosso dia a dia. E quando a gente fala na bandeira da paz, a gente verifica que a paz também, ela não é feita de silêncios forçados, né? Então, assim, aquele entendimento da paz. A paz é quando está tudo em silêncio, quando está tudo em harmonia. A gente sabe que a paz, ela não é feita somente nesses momentos, né? E também a paz, ela não é feita também das ausências temporárias de conflito.
E no livro Compaixão, né, neste livro, ela fala muito que a presença viva da compaixão ela é importante para que a paz exista. E a bandeira da paz que a gente quer levantar, ela não tremula, né? Ela não se move no sabor das emoções ou com as altas emoções. Ela permanece erguida, né? Quando a gente fala de bandeira no mastro, né? Que ela está sempre erguida quando cada um de nós a gente escolhe compreender ao invés de julgar, por exemplo. E aí cabe aquele exercício a cada um de nós. Não vamos pegar muitos dias, vamos pegar o dia de hoje, sexta-feira. Desde o momento que a gente acorda, né? Não sei que horas vocês acordam, né? Eu acordo cedinho ali. Será que eu julguei hoje? Será que eu me segurei para não julgar? Né? Já esse exercício, quantas pessoas julgamos às vezes no dia de hoje? Ou quantas pessoas nós compreendemos no dia de hoje? E às vezes a gente para pensar, a gente já começa de manhã fazendo esse exercício, né? Eu estava indo hoje cedinho para uma empresa e alguém me liga porque ia alguém externo nessa empresa fazer uma apresentação e a pessoa disse assim: Silene, a pessoa não chegou ainda, né? E quando eu cheguei lá, digamos, estava lá em cima da hora, essa pessoa já devia ter chegado, né? E aí eu fiquei pensando, pô, eu já tive que fazer o exercício de compreender o atraso, né? O atraso ali de alguém já me cobrando, o atraso de uma outra pessoa que não era nem eu. E às vezes isso acontece diariamente conosco. Quantos exercícios a gente faz para compreender? Ou quantos exercícios a gente não faz? Às vezes a gente não faz o exercício que deveria ser compreensivo, a gente não é compreensivo. Que é o pior, né? O quanto não se exercitamos para que isso aconteça. Quantas vezes o melhor é a gente decidir calar, né? Ouvir para evitar ferir, para evitar machucar ou para evitar entrar em um outro conflito maior. Quando nos tornamos a presença calma, onde todos perdem o controle, isso é difícil, né? Às vezes estão em situações difíceis onde estão várias pessoas ali no descontrole. O quanto a paz está dentro de mim o suficiente para que eu mantenha o controle, para que eu mantenha a calma ao invés da ira. E paz, então, não há um lugar onde nada acontece. Não. Paz é onde as coisas acontecem, mas o meu estado interior, ele está tão tranquilo, ele está tão calmo, ele está tão confiante em Deus, que eu consigo permanecer sereno, que eu consigo permanecer um ser bondoso, mesmo diante das coisas conflitantes que estão ao meu redor. Quando tudo parece adverso, né? Já aconteceu isso com vocês? Vocês já conseguiram se permanecer tranquilo numa situação conflitante? E no livro dos Espíritos, na questão 621, os Espíritos superiores, eles nos ensinam que a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. E aí eu me pergunto, quantas vezes a gente ouve a nossa consciência? A gente tem tempo para ouvi-la? Quantas vezes a gente para pensar ali o que a minha consciência está falando? A consciência é o nosso templo sagrado. É ali que nós plantamos a verdadeira paz.
consciência. É ali que a gente grava. Então, o que a gente tem? Qual é a elaboração disso, se a gente for pensar? A gente tem as leis divinas, que se referem às leis que regem o universo, né? As leis de Deus, incluindo as leis morais, que governam a nossa conduta, a conduta humana, né? Temos a consciência é o nosso centro de conhecimento. É ali que a gente adquire, que a gente armazena o conhecimento, aquilo que a gente chama de intuição. Nunca aconteceu com vocês que vocês dizem, mas olha, a minha intuição está mandando eu ir para a direita, em vez de ir para a esquerda. Não, mas às vezes a gente vai para a esquerda, em vez de dar errado. Mas eu devia ter seguido a minha consciência, ela estava certa, né? Ou seja, aquela voz interior que nos permite distinguir o certo do errado. É a nossa consciência, né? O bem do mal. A lei de Deus, ela está escrita na consciência, porque cada um de nós, cada humano, nós somos uma centelha divina, né? Dotada de uma capacidade inerente de discernimento e de compreensão das leis naturais, que são as leis de Deus. Essa compreensão, no entanto, pode ser obscurecida, né? Como se colocasse ali uma tarja, né? Por vícios, por ignorância, por influências externas. E compreender que a lei de Deus está na consciência é fundamental para a nossa evolução. Até para aquilo que buscamos, o conhecimento espiritual principalmente, pois nos capacita sempre identificar o caminho do bem, o caminho do que é bom, em vez de seguir alguns desejos egoístas. O que é desejo? Né? Eu tenho desejo de, sei lá, fumar um cigarro, mas o quanto esse cigarro faz mal para a minha saúde? Né? Então, as leis, de certa forma, a consciência também, ela serve para a gente discernir, né? Fazer esse balanço. E ali na questão 621, ela sempre nos lembra, no caso, que a verdade e o conhecimento para uma vida reta está acessíveis a todos nós. Então, todos nós temos essa possibilidade de servir uma vida reta, uma vida voltada para o bem, voltada para fazer o bem. Todos nós temos esta oportunidade. E dentro de cada um, dentro da nossa própria consciência, a gente vai construindo isso e buscando esse caminho. Ou seja, a bondade, ela não é algo externo a ser adquirido. Não, eu sou bom porque eu peguei ali e coloquei para dentro. Não. Mas ela está dentro de cada um de nós. A gente já tem a semente de ser bom. Mas a gente precisa regá-la, a gente precisa plantá-la, a gente precisa exercitar ela para que ela cresça, para que ela frutifique dentro de cada um de nós. Como se fosse um farol, né? A nossa consciência é como se fosse um farol. A gente tem ali, ela vai brilhar e cabe a cada um de nós. Quanto mais próximo a gente estiver, a gente vai sentindo essa leveza, essa pureza em relação a isso. Quando agimos contra os valores da bondade, contra os valores do amor, a gente sente essa inquietação. Então, normalmente não nos sentimos bem com a nossa própria consciência. A consciência fica ali trabalhando, né? E essa é a mão de Deus em nós, em cada um de nós. Ele nos dá essa oportunidade. A paz, ou seja, a paz não é uma ausência de conflito, é a presença da compaixão, que é esse exercício do amor, do perdão, né?
a gente tem que fazer esse esforço. E a verdadeira paz, ela nasce quando nós reconhecemos isso dentro no nosso próprio irmão de jornada, que normalmente começa lá dentro da nossa própria família, né? E aí, se a gente escolhe agir com gentileza e com empatia, mesmo que às vezes a gente não é compreendido por isso, a gente vai plantando, exercitando, e aquele amor ele vai se ampliando. A bondade, é bem importante que a gente tenha consciência, a bondade ela não é fraqueza, tá? Porque não é aquela coisa lá, eu ganhei um tapa, dei outra, não é isso, né? É diferente disso, mas é uma coragem que a gente tem de agir com amor, mesmo nos momentos difíceis e de conflito, mesmo diante da ingratidão, enfim, devemos cultivar esse valor. A consciência tranquila, é lógico que ela é um campo fértil, onde floresce a compaixão. Ela nos convida diariamente, todos os dias, a ser menos exigentes com os outros e mais atentos aos nossos próprios impulsos. E o exercício é esse, né? Porque às vezes a gente é extremamente exigente com o outro e não exercitamos esse aprendizado conosco mesmo. E no mundo atual, o conflito faz parte do mundo? Faz, né? No mundo, na nossa cidade, às vezes nos nossos ambientes, ele parece inevitável. Porém, o Jesus nos mostrou que não é a gente fugir da dor, mas é a gente transfigurá-la, a gente transformá-la em compaixão. E no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ensina que nós aprendemos que os brandos e pacíficos são os verdadeiros herdeiros da terra. Eu, na época, quando eu comecei a ler o Evangelho e chegou esse texto, eu vi o quanto me faltava para ser branda e pacífica, né? O quanto eu deveria me exercitar. Já aprendi bastante, mas ainda a gente está nesse exercício, né? Por isso que a gente está aqui reencarnado, né? O quanto a gente tem que se exercitar para ser pacífico. E a compaixão é um gesto maduro do espírito. Conforme a gente vai crescendo, aprendendo, né? E às vezes isso também, com o passar da idade, a gente já vai entendendo qual é a finalidade dessas provas, das provas que a gente tem no decorrer da nossa vida. E aí a gente vai acolhendo, né? A gente vai aprendendo a acolher e que isso nos sirva de aprendizado em relação às nossas próprias feridas e dores. E quando pensamos em paz, é impossível a gente não pensar em Jesus, né? Tem até um filme, né, uma série que está dando na Netflix sobre Jesus, não sei se vocês já viram. E quando eu vi, né, que mostra a realidade daquele momento, que era um momento de conflito, né, assim como hoje a gente tem os nossos, naquela época tinha, o quanto que teve, quanto ele fez esse exercício, né, de vitória sobre o ódio, né, e principalmente seu silêncio diante de Pilatos, que foi a resposta mais alta e mais humana que pode dar à violência. Então, Jesus é o nosso maior exemplo, né, de benevolência. Chico Xavier também, quantas vezes ele se calou ao invés de revidar as críticas ou as coisas, né? Sua paz, era lógico que a paz do Chico não vinha desse mundo, né? A gente já viu alguns vídeos dele, das pessoas que conheceram ele, que relataram, mas a sintonia que realmente vinha do alto.
quando Kardec enfrentou zombarias na época, né, de críticas referente àquilo que ele pensava e acreditava, e levou isso com serenidade também. Então, esses apenas são alguns exemplos que nos servem para nos inspirar e para lembrar também do quanto devemos treinar e aprender, já que estamos nessa caminhada. E nós, então, a quem nós temos respondido? A quem nós temos se entregado? Será que é o nosso orgulho? Será que é isso que a gente tem respondido? Ou temos respondido a estar mais perto da nossa essência divina, a procurar os bons exemplos? Como podemos no cotidiano sustentar essa bandeira? E aí, lendo o texto, eu procurei pensar e trazer isso para todos, né? Então, uma das coisas é a escuta compassiva. Será que nós escutamos o outro sem julgar? Ou se julgamos, qual é? Vamos fazer esse exercício, então, de escutar sem julgamento, né? Escutar realmente de uma maneira branda. Quando a gente faz isso, a gente já está permitindo que a paz está dentro de nós. Eu estou escutando, mas eu não estou julgando. Estou tentando compreender aquela pessoa, apenas ouvindo. Gentileza firme. Não é ser submisso, mas ser forte, sem ser duro. Também é difícil, né? A gente ser forte sem ser dura, sem ser áspera. E orar aos embates. Orar por aqueles que a gente ama, por aquelas pessoas que nos agradam é fácil, mas quantas vezes a gente ora por aquelas pessoas que às vezes não nos agradam ou às vezes foram ofensivas? Então é um outro exercício, orar por essas pessoas. Então, erguer essa bandeira da paz é um exercício diário. É um exercício que às vezes a gente começa ali no nosso amanhecer, no nosso próprio acordar, e às vezes vai exercitando até antes de dormir, né? Num dos livros, que no caso é o Céu e o Inferno, a gente vê claramente que aqueles que viveram em paz, que viveram com paz e compaixão, colhem serenidade, colhem tranquilidade após o desencarne. Já os que agiram com orgulho e dureza, mesmo sendo intelectualmente brilhantes, inteligentes, eles encontraram perturbações, eles não conseguem descansar por causa da sua consciência, né? A gente diz que a consciência é pesada, popularmente, né? E a maior herança que podemos deixar no mundo é o testemunho da nossa alma, de viver em paz, de viver em comunhão. E paz não se improvisa. A gente vai tendo os desafios diários e é aí que a gente vai treinando. Ela se constrói nas nossas escolhas diárias, né? Isso começa desde o lado nosso início da vida, com muita disciplina emocional e com muita fé que não se abala. Eu acho que aqui isso é mais difícil, né? Quanto a minha fé é forte, que eu não vou deixar me abalar, não vou deixar me abater. No livro A Gênese, ele mostra esse processo de regeneração, que isso não será feito com palavras, mas sim ele será feito com corações pacificados, com corações tranquilos. E o mundo novo, ele sempre começa com novas atitudes. E eu acho que aí é a nossa chave, né? Então a gente começou lá, a gente nasceu, a gente viveu e a gente vai, né? Não sabemos quanto tempo vamos estar aqui, mas eu acho que esse é o nosso desafio principal, melhorar a cada dia, a cada ano, para quando eu não estiver mais aqui, né? Que eu siga ou que eu retorne ao mundo espiritual
com novas atitudes, ou com atitudes melhoradas, tá? E onde houver dor, que sejamos consolo, né? A oração de São Francisco, ela fala muito disso, né? Que a gente consiga levar a paz. Onde houver guerra íntima, que a gente leve tranquilidade. Então, começando com cada um de nós, né? E que nós, onde houver escuridão, que a gente consiga ser presença de bem, presença de amor, presença de luz, principalmente. E não esperamos que a paz venha do outro, que a paz venha dos governantes, né? Não devemos terceirizar este compromisso da circunstância ou da ausência de problemas. Não, bem pelo contrário. A paz verdadeira, ela vem de dentro. Ela vem desses desafios que a gente tem no mundo, no nosso eu interior, para serem melhoradas. Ou seja, a nossa escolha sempre deve ser ponte para o caminho do bem e não uma muralha. De ser resposta calma, onde todos gritam, né? E às vezes num ambiente onde as pessoas estão gritando, às vezes a gente se inflama, né? Então como é que eu vou me exercitar ou vou ter fé inabalável que a paz vai continuar firme aqui dentro? De ser colo onde todos atacam. A bandeira da paz, ela não é uma fuga, ou seja, a gente não deve fugir, mas ela é uma conquista a partir do momento que a gente consegue administrar essas guerras diárias. Ela não nos impede de sofrer. Viver em paz não quer dizer que eu não vá sofrer, mas sim que eu vou superar, que eu vou sofrer, mas sem ódio, né? Sem querer o mal. E aí, eu me fiz a seguinte pergunta e eu vou trazer para vocês. Em que mãos está a bandeira da paz em nossa vida? Em sua vida, em minha vida, onde é que ela está no mastro? Está lá embaixo, está lá em cima ou ela está subindo? Né? Se ela está lá embaixo, eu estou perdendo ela por quê? Pelo orgulho, pela vaidade, ou por quê? Se ela está subindo, o que eu estou melhorando, que eu estou sentindo que a bandeira da paz ela está erguida. Ela está sendo erguida pelo esforço do amor, da compreensão. Como é que eu estou erguendo a minha bandeira? E peço que nós, que aqui estamos, que a gente levante essa bandeira, que a gente leve essa bandeira para ser erguida em nossas casas, em nossos lares. E principalmente que a gente possa sustentá-la com o coração do bem, com o coração do amor e com caridade, mas principalmente com o exemplo, com o meu exemplo, com o nosso exemplo, né? Não querendo que o outro seja exemplo, mas o que eu posso melhorar para ser exemplo, né? O que tem em nós que a gente pode melhorar? E assim, com Jesus no coração, seremos a paz que desejamos no mundo. E eu acho que esse é o desafio. A gente quer paz lá fora, né? Que os outros não. Que eu seja a paz que eu desejo no mundo. Esse é o recadinho que eu quero deixar. E o livro tem uma frase que eu trouxe aqui que é do texto. É: a paz do mundo começa dentro de mim, quando o meu coração escolhe ser bom. Então, meus irmãos, que a bandeira da paz nossa esteja erguida lá no alto, porque eu escolhi ser bom, eu escolhi ser do bem. É essa a escolha que eu quero que a gente faça na noite de hoje. E com isso a gente conclui a nossa reflexão. Peço para que fechem seus olhos e os nossos colegas do passe se posicionem. E que a gente continue com o nosso pensamento lá no alto,
Vamos imaginar, pensar no Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão bondoso, e uma corrente dos guias espirituais que estão nessa sala, nos irradiando amor, nos irradiando luz. Senhor, humildemente pedimos que a nossa paz esteja viva dentro de cada um de nós, e com ela o amor, e com ela a compreensão, e que possamos, Senhor, ser seres mais compreensivos, com mais compaixão, que possamos permanecer cada dia um pouco mais do bem, um pouco mais ser bom. Ó Deus, que sejamos seres do bem, sejamos seres bondosos, e começando a ser bondosos conosco, com as pessoas que estão aos nossos lados, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. E que a gente consiga, Senhor, irradiar tanto bem quanto amor, que isso a gente reverbere o amor, que a gente possa reverberar. Este é o nosso desejo na noite de hoje. E que a paz esteja sempre forte e viva dentro de cada um de nós. E que assim seja. E que assim será. Boa noite, irmãos, e vão em paz, e que o Senhor os acompanhe.